Hoje, para saber aí alguma informação sobre onde será a final da Taça Guanabara. A semana da final da Taça Guanabara começa com uma indefinição. Onde será realizado o Clássico Fla-Flu? A Federação de Futebol do Rio de Janeiro pretende reunir na quarta-feira de cinzas os presidentes do Flamengo, do Fluminense e o major do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios para uma audiência com o juiz responsável pela liminar que determina torcida única em clássicos no Rio de Janeiro. Se tratando de Fla-Flu, acho que todo jogador, né, gosta e se sente privilegiado em jogar no Maracanã. Então, se pudesse, né, escolher, seria o Maracanã, sem dúvida nenhuma. Caso a liminar que determina a torcida única em clássicos no Rio de Janeiro seja revertida, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro trata o Maracanã como prioridade. Mas o Flamengo, por exemplo, não trabalha com essa hipótese. Até porque tem o jogo no dia 8 contra o São Lourenço. E se fosse realizado esse clássico, a final da Taça Guanabara no Maracanã, o gramado, que vem sendo recuperado desde o dia 15, sofreria danificações. Nós estamos trabalhando para fazer uma bela volta ao Maracanã no dia 8, no jogo contra o São Lourenço. Não quero criar nenhuma falsa expectativa. Hoje, nesta segunda-feira, a grama, que está em recuperação, recebeu o primeiro corte. Ricardo Lai, para o Fox Sports. Obrigado, Ricardo Lai. Tem como a gente mostrar de novo a foto do gramado do Maracanã, produção? Por gentileza. Sendo aparado hoje? Sendo aparado hoje. Foto de hoje, hein, do Maracanã. Ó, o gramado, pelo menos naquela foto ali, tá melhorzinho. Em relação a algumas semanas que não existia o gramado do Maracanã. Não existia iluminação no Maracanã, como é que você ia irrigar o Maracanã, né? Então tem uma série de problemas que começaram a ser resolvidos com a interferência e a ajuda financeira do Flamengo, João. Pois é, o Flamengo vai colocar dinheiro vai para jogar lá na Libertadores dia 8, né? Exatamente. Ele não conseguiu aprontar a Arena da Nação, né? A Arena da Ilha, enfim, a Ilha da Nação, como queiram chamar. E aí o Maracanã apareceu para ele como um plano B que vira um plano A. Você acha que ele vai tentar liberar para a final da Taça Guanabara? 3 dias antes da Libertadores, da estreia da Libertadores? Porque senão ele vai ter que gastar mais dinheiro. Então, deixa eu entender. Então quer dizer que se o Flamengo jogar com o Fluminense, o jogo é domingo, né? Sim. Domingo. No Maracanã, ele vai estragar o gramado, é isso? Não vai estragar, mas não vai dar a recuperação que precisa para ele ficar perto dos 100% para quarta-feira. Meu querido agrônomo Azevedo, para com essa história. Sim, agrônomo Quesada. O que leva... Joga no Maracanã. Gente, qual é a diferença? A questão não é essa, a questão é, vai ter só uma torcida? E aí vai ter só uma torcida? Aí essa é a questão. Aí é a questão. O juiz Guilherme questão. Schilling, ele tem que revogar a liminar dele. Se o JEP disser que tem condição, dá garantia, ele revoga. Vai falar. Ficou mais ou menos claro na quinta-feira da semana passada. E domingo ainda tem bloco. Tem bloco no Rio de Janeiro. Tem o monobloco, mas é muito menos... Muito menos volume de muito menos evento, volume de hoje. Sim. A questão é, primeiro, o JEP tem que garantir a segurança. Porque se o JEP não garantir segurança, pode cair a liminar ou pode não cair a liminar, não tem jogo no Rio de Janeiro. A partir do momento que o JEP garanta a segurança, se garantir na frente do juiz, o juiz, pelo símbolo que ele deu na semana passada, ele revoga a liminar. Eu estou de acordo com você que não vai ser no Maracanã. Vai ser no Newton Santos. Agora, sobre o Maracanã, tem algumas coisas que são importantes. Eu estou batendo nessa tecla porque o Maracanã tem que ser devolvido para a população brasileira e para o futebol brasileiro. A liminar original, a licitação original, quando a Maracanã S.A. ganhou a concessão, a Maracanã S.A. controlada pelo Odebrecht, a licitação original dizia que o consórcio ganhador da licitação tinha obrigação de ter 2 clubes sob contrato. Essa licitação original. Hoje, o Maracanã tem um clube sob contrato, um só, que está silencioso, quieto, que é o Fluminense. Contrato longo, inclusive. 30 anos. 30 anos. O consórcio não cumpre o contrato com o Fluminense. Porque o Flamengo está na dele. O Flamengo vai dizer assim, eu estou reformando e quero o gramado em ordem por esse acordo pontual que eu fiz para jogar a Libertadores. E o consórcio, a Maracanã S.A., diz que abre agora e depois pode abrir na final do estadual. Ponto parágrafo. O Fluminense pode chegar ali e dizer assim, eu tenho contrato para usar o Maracanã. Eu não entendo porque o Fluminense está silencioso. O Fluminense tem que cobrar a abertura do Maracanã para os jogos dele ou
o ressarcimento disso. Não, e um detalhe, o Flamengo, por exemplo, tinha contrato com a concessionária do Maracanã até dezembro do ano passado. Sim, o Fluminense tem acabou um contrato de 35 anos. Exatamente. Eu tenho uma informação que o presidente Pedro Abad procurou hoje os representantes do consórcio Maracanã. Por isso que ele está silencioso, PVC. Ele foi até os representantes para tentar costurar esse acordo, porque é de interesse do Fluminense por força do contrato, é de interesse da federação que o jogo seja no Maracanã, mas não é de interesse do Flamengo que está preparando para a Libertadores. Não é que o Flamengo, Quesada, vai decidir, mas ele vai opinar. E se não houver um consenso, ou se não houver uma decisão única, o jogo será no Newton Santos, porque no artigo 62 do Campeonato Estadual, regulamento aprovado por unanimidade, indica, caso não haja o Maracanã, o estádio Newton Santos é o estádio neutro para clássicos finais e semifinais. Pode ser que isso seja realmente válido. Vamos esperar a grama ficar melhor. Mas a empresa que está arrumando o gramado garante que já está em quase plenas condições. 80% até quarta-feira. Mas, gente, dá para jogar lá. Não, que dá para jogar, Quesada, não tenho dúvida. Agora, ao você utilizar, pisar, dar um carrinho e fazer buraco, que um jogo de futebol faz buraco no gramado, os craques para quarta-feira. Os craques de Fla-Flu não farão isso. Não, e além do gramado, tem um outro detalhe. Por onde vai passar o público? Porque o Flamengo também irá arrumar outros setores onde o torcedor passará para que se tenha uma mínima condição de receber a sua torcida no jogo do dia 8. Você recebendo um jogo de 2 torcidas, pode acontecer um prejuízo nesse outro setor, então por isso também eu tenho a impressão de que o Flamengo não quer que o jogo seja lá. O Odebrecht, só para não esquecer, o Odebrecht pagou R$1.300.000 de conta de energia que estava... Mas vai discutir na justiça. Vai discutir. E tem uma outra grana que é durante a realização dos jogos. Aí é um valor maior, chega a quase 2 milhões. Só que o comitê... a propósito, eu comprei os ingressos e aí me devolveram o valor dos ingressos dos Jogos Olímpicos. A página oficial do Facebook, do comitê, não existe mais. Não existe. Então, acabou a Olimpíada. Eu tô batendo nessa tecla. Acabou a Olimpíada, exato. Acabou a Olimpíada. Quem que responde? Sumiu, né? Agora tem um outro detalhe. Quem tem que responder é Carlos Arthur Nussmann, presidente do COB, que também presidia Rio 2016. O comitê ou não? Tá aí, o comitê está aí. A Olimpíada acabou, mas o Nussmann está aí. Rio 2016. João, tem outro detalhe. O contrato do Fluminense PVC com o Maracanã prevê uma série de obrigações do consórcio com o Fluminense, como customização, o lado que ele ocupa. Não tem problema com o Flamengo, cada um está de um lado de acordo, mas a customização, a entrada, como é que o Fluminense vai fazer isso, preparar para domingo, desfaz para quarta-feira? Eu não estou nem discutindo para domingo. Essa é mais uma inviabilidade do Maracanã para domingo. Eu estou discutindo o seguinte, tem uma discussão do Maracanã que é a venda da concessão pela Odebrecht para Lagardère ou para a CSM. A CSM está pedindo que se estabeleça o preço de quanto tem de haver de investimento. Pela licitação original, a Odebrecht tinha que investir R$600 milhões no complexo. A CSM baixa esse valor para 150, porque acha que, como não tem Museu do Índio, como não tem Júlio Delamare, tem que baixar para 150 milhões de reais. Estacionamento. O governo do Estado e a Odebrecht não põem isso no papel. Não põem isso no papel. Isso é uma discussão que está dentro do direito da revenda da concessão, que é o que o governo do Estado deu como direito para o Odebrecht, agora a boca pequena, porque a rigor, se é para devolver a licitação, se é para devolver a concessão, tinha que fazer outra licitação. Mas o que eu estou discutindo não é nem para domingo, o Fluminense tem um direito de usar o Maracanã que não está sendo exercido. E ninguém está cobrando isso. Porque às vezes parece que a gente fala assim, o Odebrecht e o Maracanã S.A. não vai abrir o Maracanã. Por favor, seu Maracanã S.A., dona Odebrecht, abra o Maracanã, por gentileza. Não é favor. Ela tem contrato para abrir o Maracanã. E tem contrato, se não é pela regra da licitação, é pelo contrato que tem com o Fluminense. Mas com certeza o Fluminense não está... Quem tem direito de cobrar hoje mais do que qualquer um, é o Estado e o Fluminense. Mas com tem certeza, direito de cobrar. Com certeza o Fluminense não está publicamente se manifestando, mas tirei o ponto aqui, hein, pessoal. Não está se manifestando publicamente, mas nos bastidores está se manifestando. Claro. Exatamente. Porque o presidente Pedro Abad já deu para perceber que ele é uma figura extremamente discreta. Ele não gosta de holofotes, ele trabalha e trabalha bastante. E ele vai trabalhar nos bastidores. Para essa reunião de quarta-feira. Só uma coisinha que eu não tô Pascoal. Fala, Pascoal. Eu tô aqui pensando, o juiz já revogou a liminar? Não. Ainda não. Caçaram a liminar? Não.
Deve Então caçar vai ter na jogo no quarta. Maracanã. Deve caçar na quarta, viu, Pascoal? Mas não sei, Deve, João. deve. Eu não sei. Deveria ter caçado na quarta passada. Fizeram reunião lá no Tribunal de Justiça e não virou nada. Mas eu aí, não Pascoal, acredito. não, porque tinha eu não sei, eu não o JEP, acredito. o JEP não aceitou. O JEP disse que não dava garantia. Então, se o policiamento não dá garantia, não é o juiz que vai peitar e vai dizer, não, tem que ter jogo com 2 torcidas e agora o JEP se vira. Ô, João, o que me leva a crer que existe uma possibilidade de Maracanã, mesmo sendo a prudência ao Nilton Santos, a minha decisão, se eu tivesse poder, seria dar o jogo ao Nilton Santos. Ponto. Agora, existe esse movimento pelo Maracanã, não só por parte do Fluminense, que judicialmente tem o direito, ele tem um contrato, então judicialmente ele tem o direito, legalmente ele tem o direito, mas porque na entrevista do sábado para o João Ventura, o presidente Eduardo Bandeira de Mello levantou uma lebre de que, quando foi questionado sobre a decisão do Campeonato Carioca, a decisão da Taça Guanabara, ele falou, pode ser o Maracanã, pode ser onde for. Ou seja, ele já, meio que no subconsciente, deixou essa possibilidade em aberto. Então não vejo uma resistência tão grande do Flamengo por causa do jogo da próxima quarta-feira. Porque até para o próprio Flamengo seria interessante já ter o Maracanã no final de semana pronto. É verdade, mas a história é aquela assim, vamos supor, Quesada, você está fazendo alguns ajustes na sua casa para fazer uma grande festa de aniversário na outra quarta-feira. Então você está cortando a grama, você está pintando a parede, você está limpando a piscina e tudo isso com o prazo de entrega para quarta-feira que vem. Só que aí te liga o cunhado e avisa, domingo eu tô indo para aí para fazer um grande churrasco com a galera. Eu topo. É isso. Mas não vai estragar a sua obra? Vai, ao contrário, porque aí a lâmpada, de repente, não tá tal, eu troco a lâmpada. A lâmpada? A porta do banheiro tá Eu travada, acho que a festa de quarta-feira vai ser mais ou menos. Não, aí eu já deixo tudo nos tricks para quarta-feira. Muito bem. Agora, tem um tweet aqui muito interessante e é um erro histórico do futebol do Rio de Janeiro, na minha opinião, e que o Marcos Ferrari opina aqui, #Expediente Futebol. É uma vergonha os times do Rio não terem estádio. Se tivessem, não precisavam ficar dependendo do Maracanã. Vale ressaltar que o Vasco da Gama sempre teve seu estádio, né? Desde 1927 o Vasco tem estádio. Construído pelos sócios do Vasco. E o Botafogo hoje tem o Engenhão, que é uma concessão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas realmente, por exemplo, o Vasco da Gama, eu me lembro do Vasco jogando muito mais vezes no Maracanã do que em São Januário. O Vasco, numa determinada época, nos anos 70, 80, usava muito mais o Maracanã do que São Januário. É uma vergonha realmente, é um erro histórico que agora, devido a todo esse absurdo que nós estamos acompanhando, os times do Rio de Janeiro, e especificamente a dupla Fla-Flu, está sofrendo com isso. Mas, João, não tem estádio agora. Mas será que é um erro mesmo? Não tem estádio porque tem o Maracanã, sempre teve o Maracanã. Mas esse é que foi o problema, ficou na dependência do Maracanã. Então, mas espera um pouquinho. O Maraca é nosso, o Maraca é de todos. Então, é nosso, o Maraca não é nosso. Todos que pagam imposto. É como você dizer assim, o Wembley. Pode ser, mas é outra cultura. Mas o Maracanã assim, tá aí, gente. O Maracanã tá aí, é só querer usar, é só ter boa vontade. Não é. Eu vejo muita má vontade. O Maracanã tem um dono. Leandro, o Maracanã tem um dono hoje. O Maracanã tem um dono. O Maracanã hoje não é nosso. O Maracanã não é nosso. O Maracanã tem uma concessão que pertence ao Odebrecht. O Odebrecht está fazendo questão de dizer que o Maracanã não é nosso. Sim. E o que a gente está cobrando aqui é que o Maracanã seja devolvido pelo menos pelos contratos vigentes. Eu estou falando a mesma coisa. Se faça bom uso desse contrato. Só para concluir. Se tivesse estádio, não tinha problema. Ia chegar para a dona Odebrecht e ia falar, Estou falando. A Odebrecht vai querer fazer o quê com o estádio? Vai deixar fechado o Um estádio? salão de festas. Mas vai deixar para as moscas? Pois é. Ela queria devolver para o governo do Estado. O governo do Estado é que não quis assumir. Ela quis empurrar. Aliás, outro grande problema. Desculpa, Fábio, peraí. Eu acho muito forte, o termo você está usando porque é isso. Eu acho muito forte falar que a Odebrecht quer empurrar o Maracanã para o governo do Estado. Pô, o Maracanã não é um vaso que está aqui incomodando o Rio de Janeiro. A Odebrecht incomoda pelo prejuízo causado porque ela não conseguiu. Mas entrega para o governo do Estado. O governo não quer. O governo não quer. ninguém quer o Maracanã. O governo do Estado não está pagando o professor. Pô, então dá o Maracanã para mim que eu sei o que fazer com o Maracanã. O que você faria com o Maracanã? Pega uma grande de uma empresa internacional lá nos Estados Unidos, vem para cá, pede para os caras cuidarem. O problema é a grana que estão cobrando para essa licitação. Tem duas empresas francesas querendo comprar
a concessão. A outra Vende que pros disseram caras. que tinha saído, não saiu, né? A GSM não saiu. Não saiu. A GL Eventos não saiu. A GL Eventos não saiu. Vende pros caras. E aí é o ponto que é importante. O que a GL está cobrando do governo é que ele estabeleça o preço do investimento. 500 milhões. O investimento tinha que ser, na licitação original, de 600 milhões de reais. Num complexo que tinha Júlio Delamare, que tinha Museu do Índio, que tinha Célio de Barros. Hoje o complexo